É um prazer estar aqui com vocês e a gente está fazendo uma série nova aqui que a gente está analisando indicadores das empresas, fazendo uma análise aqui dos principais múltiplos com você. E hoje a gente vai analisar Arezzo, que é uma empresa excelente, a gente gosta bastante aqui. Ainda não indicamos, é só uma questão de valuation, a gente vai mostrar um pouco a respeito disso aqui no vídeo de hoje. Mas antes eu convido você para se inscrever no nosso canal ali do Telegram, é gratuito, só clicar aqui no link abaixo na descrição, tá? Te vejo lá no Telegram. Bom, pessoal, vamos começar. Eu gosto de usar o Status Invest, eu digito aqui no Google o código Status Invest, Arezzo, né, no caso. A gente clica aqui no primeiro link, vai direto para o site e aqui a gente já começa a ver os principais dados da empresa. A empresa está aqui cotada a R$ 62,00, paga um yield aí de 2,8, que não é o maior yield do mundo, também não é o menor yield do mundo. O yield ok, dada a conjuntura atual. A gente pode ver que foi uma empresa que foi um bom investimento aí ao longo do tempo, né? Desde 2014 aqui, o papel tem se destacado, foi um bom negócio. Vamos lá. Bom, a gente pode ver aqui que a empresa negocia a 8 vezes o valor patrimonial e isso é comum para empresas que são asset light, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente no vídeo, tá? Asset light são as empresas que não têm muitos ativos e no caso da Arezzo, é natural que ela não tenha muito ativo porque ela é uma empresa que é uma franquia, uma franqueadora, né? Quem faz o investimento em loja, em estoque, é principalmente os franqueados e é natural que uma empresa que cresça assim não tenha muitos ativos e por conta disso seja negociada num múltiplo frente ao patrimônio líquido um pouco acima da média. No caso aqui a gente já está vendo que é uma empresa que negocia num múltiplo mais alto. 39 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Na minha opinião, é um múltiplo elevado, né? E alguns outros indicadores aqui que também chamam a atenção, o EV/EBIT, 28 vezes, elevado também, na minha opinião, mas a gente pode ver alguns números interessantes. A margem é ok lá, 46%, 12% de margem EBIT, pode não chamar muito atenção, mas como a empresa não tem muitos ativos, a empresa acaba tendo uma rentabilidade bem boa. A gente pode ver aqui um ROI de 20%, é um dos maiores ROIs aí de varejistas que a gente pode encontrar. E por que a empresa consegue ter esse ROI mesmo sem ter uma margem tão grande? Porque não vai muito capital, né? Então, na fórmula de ROI, é lucro sobre patrimônio líquido. Como não vai muitos ativos, a empresa não precisa ter muito patrimônio líquido e por conta disso ela consegue ter um lucro grande frente aos ativos que ela possui, né? A gente pode ver uma dívida líquida negativa, isso aqui também é interessante, mostra que a empresa tem mais caixa do que dívida. E é uma empresa que tem conseguido crescer, não tão forte, mas tem conseguido crescer. Aqui crescimentos positivos nos últimos 5 anos, o que é bom dada a conjuntura do mercado interno, que é quem a Arezzo serve. E olha só que interessante, é uma empresa que hoje está pagando um aluguel aqui bem acima da média, na casa de 2%. Difícil manter esse patamar para sempre, mas é uma empresa que tem um aluguel interessante aqui. Se você não sabe o que é aluguel, eu vou botar aqui um vídeo que a gente fala um pouco mais sobre o que é o aluguel de ações. Se você não faz e é investidor de longo prazo, eu recomendo que você faça aluguel das suas ações. Vamos ver aqui o histórico de dividendos da Arezzo. Na hora que a gente agrupa por ano, a gente pode ver aqui que a empresa tem crescido os seus dividendos ao longo do tempo. Alguns anos aqui acima da média, mas desde que abriu o capital ali, a empresa tem crescido dividendos ao longo do tempo, algo bem interessante. A gente pode ver depois também aqui o histórico de dividendos da empresa. Algumas empresas que são, vamos dizer assim, peers, né? Difícil ter alguma empresa um par perfeito aí para a Arezzo. L'Elis Blanc, Guararapes, Marisa, a Lojas Renner, ok, né? São todas varejistas, não necessariamente concorrem com a Arezzo, difícil ter um player aí igual a Arezzo. Aqui alguns dos principais números da empresa, patrimônio líquido, ativo. A gente pode ver que o valor de mercado é muito acima dos ativos, né? Uma empresa que não precisa de muitos ativos para crescer. Vamos lá, aqui eu gosto de ver muito isso aqui. E a gente pode ver que empresas maravilhosas têm essas características aqui, ó, crescimento escadinha de receita todo ano, lucro deve ser alguma coisa parecida. É isso aí, empresas muito boas têm essa característica, conseguem crescer ao longo do tempo, e a Arezzo é uma empresa muito boa, né, apesar daquele múltiplo de preço alto, né? Aqui a gente consegue ver os principais números da empresa, né, de receita. A empresa fatura mais de R$ 1 bilhão,
né, e tem crescido aqui, ó, nos últimos 5 anos, cresceu todos os anos, algo positivo aí para uma empresa que é voltada para o mercado interno. E vocês lembram que eu falei que era um business asset light, um business que não tem muito ativo? Aqui no fluxo de caixa a gente consegue ver. Vocês conseguem ver que a empresa tem aqui uma geração de caixas quase sempre acima de 100 milhões de reais. Em 2017 foi de 170 milhões, em 2018 foi de 117 milhões de reais. Olhem só quanto que a empresa faz de investimento. É um investimento muito baixo, uma média aqui de talvez 50 milhões de reais ao longo dos últimos, desde 2014, dos últimos 4 anos, 5 anos. Né, vocês veem aqui que a empresa não faz muitos investimentos. Por quê? Quem faz o grosso do investimento é os franqueados, né? Então a empresa consegue crescer sem precisar fazer muito investimento. Teve ano aqui que ela fez investimento só de 20 milhões de reais, outro ano de 48 milhões de reais. Né? Teve um ano que foi de 91, um pouco acima, 2017. Depois teve até um desinvestimento aqui, talvez em 2018. Precisa entender melhor o que foi isso aqui. Né? Certamente talvez eu tenha vendido alguma coisa, lojas, fábricas, não sei. Vamos ver a evolução das margens. Olha só, a empresa nunca teve uma margem bruta tão alta. Certamente melhorou o mix aí ao longo do tempo, mas vamos ver se isso aqui se transformou em lucro operacional. Não. Apesar da empresa ter aumentado a margem bruta, ela tem se mantido estável, até caído aqui ao longo dos últimos anos a margem operacional. Certamente a empresa aumentou as despesas de propaganda e as despesas administrativas mais forte do que as receitas ao longo dos últimos anos. Então esse mix que melhorou a margem bruta não necessariamente aumenta a margem operacional. E no final do dia a margem operacional para mim é mais importante do que a margem bruta, né? E a margem líquida também tem se mantido estável com leve queda aí ao longo dos últimos anos, mas mais do que compensado pelo crescimento de receitas, né? E aqui eu adoro ver esse número. Provavelmente essa empresa tem crescido o patrimônio líquido e os ativos ao longo do tempo. Vamos ver se eu estou certo? Empresas maravilhosas são assim. Exatamente, olha só. A empresa cresceu ativo praticamente todo ano. A empresa cresceu o patrimônio líquido também praticamente todo ano. Empresas muito boas geralmente possuem essas características. Busquem empresas assim. Quem investe em empresas assim dificilmente vai se dar mal ao longo do tempo. Dá para fazer essa mesma análise vertical aqui no balanço. Não sei se vale muito a pena aqui para esse caso, mas o que a gente pode ver, uma coisa interessante, é que, olha só o imobilizado da empresa. A empresa consegue rodar com imobilizado muito baixo. Olhem só, aqui na casa de 80 milhões de imobilizado e a empresa gera mais 100 milhões de reais por ano de caixa. A gente pode ver que é uma empresa que não precisa de muitos ativos imobilizados, que é justamente aquilo que a gente estava falando anteriormente do business ser um business asset light. Então, pessoal, essa ferramenta aqui, Status Invest, ela é muito boa, eu recomendo para você fazer as suas análises. Você vê que em poucos minutos aqui a gente faz uma análise breve, rapidamente. Obviamente que precisa ter um certo preparo, né? Por isso que eu faço um convite para você. A gente preparou um e-book gratuito para você baixar aqui. Vai te ensinar o passo a passo para você fazer também a sua análise aí. Mas a gente pode ver com essa ferramenta de maneira rápida que os principais indicadores da Arezzo são indicadores positivos, né? É uma empresa que a gente gosta da qualidade do management, da qualidade dos ativos. A gente pode ver que é uma empresa que consegue gerar bastante caixa sem precisar de muitos investimentos. E são empresas com esse perfil que a gente busca se tornar sócio aqui na Suno. O que a gente se incomoda um pouco é o valuation, mas a gente vai acompanhando o papel, daqui a pouco ele cai, abre uma oportunidade para você se tornar acionista dessa excelente empresa aí que é a Arezzo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, já dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Forte abraço!